Imagine que você e seus amigos estão indo para uma ilha deserta. Agora imagine também que você descobre da pior maneira que essa ilha não está totalmente deserta. É isso que nós vamos ver no volume 1 de Kit Kojima. Se vocês curtirem esse vídeo, eu peço para vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal, comentarem o que vocês acharam dessa história aqui. Também compartilhe esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com uma mulher fugindo em uma mata. É quando ela cai numa armadilha e acaba sendo pega por um homem usando uma máscara de porco. Esse homem com a máscara de porco, ele acaba cortando os dedos dessa mulher que implora para não ser morta. E esse homem, ele acaba colocando a mão dela que está com os dedos cortados na boca e só então mata ela com um facão. É nesse momento que ele escuta um barco na praia, então ele acaba meio que seguindo esse barco. No barco nós conhecemos o protagonista, o Takahisa, que está com seus amigos que estão ali estudando runas, vilarejos antigos. Por isso eles foram naquela ilha que tem uma vila deserta. Ele começa então a ver a relação dos amigos dele e a gente percebe que ele meio que não está nem um pouco interessado de estar ali. Ele meio que foi justamente por uma garota que ele gosta, que é o Ehara. Durante essa conversa, eles estão ali conversando e um dos homens que está ali, o Ino, ele quer se aproximar mais daquela ilha. Só que o senpai que está cuidando, que é dono daquele iate, ele não quer fazer isso. E é nesse momento que a Yu Ehara, ela vê que tem porcos ali, que tem saudáveis. Provavelmente alguém está cuidando deles. Só que ela acha isso impossível, porque aquela ilha estaria supostamente deserta. O Ino, ele decide então procurar no Google para ver se aquela ilha de fato está deserta, só que ele não encontra nada sobre aquela ilha, como se aquela ilha nem existisse. Só que ele nem tem tempo direito para pensar nisso, porque eles veem que alguém está fazendo fogo naquela praia. Então eles acreditam que foi um náufrago que caiu, que acabou ficando preso naquela ilha e está pedindo ajuda. O senpai, sem pensar, ele acaba indo até lá, mergulhando no mar e indo até lá para salvar aquela pessoa. Só que quando ele chega lá, é justamente aquele cara com máscara de porco. E aquele homem começa a dar marteladas na cabeça do senpai. Todos ali ficam em choque. E o Takehisa, ele nem acredita que aquilo está acontecendo, só que mesmo assim ele dá um certo sorriso vendo aquilo. A Uehara, que é apaixonada pelo senpai, ela fica revoltada dele, tá vendo aquela cena brutal ali, tá achando graça. Ela então fala para ele ser homem e ir até lá. Só que uma das garotas, a Fuji, fala que ele não vai fazer isso, porque o senpai é meio que um rival para ele, porque ele gosta do Uehara. A Uehara, então, ela fica putíssima com ele e ela acaba mergulhando no mar e indo salvar o senpai. A Fuji, ela fala para ele deixar de ser covarde e ir para lá salvar ela, que senão os dois vão morrer. Então ele meio que se vê obrigado a ir até lá. E no meio do caminho ele acaba afundando e ele percebe que tem barris de resíduos tóxicos no fundo do mar, só que ele não entende porque teria uma coisa dessa ali. Enquanto isso, no iate, o Ino ele tá cuidando do iate para o iate não capotar, não dá nenhum problema. E a Fuji, ela acaba pegando o telefone via satélite e tentando ligar para a polícia, só que ela não está conseguindo e ela não sabe por quê. E no meio de toda essa confusão, eles não sabem direito o que fazer, uma das garotas que está ali, a Kuraki, ela olha para o fundo do mar e ela percebe que tem outros iates afundados também ali. Quando o Takahisa ele chega na praia, ele encontra o Ehara ali totalmente atônita. Ela fala que ela chegou ali, só que ela não encontrou o senpai, muito menos aquele cara com máscara de porco. E ela repara que tem alguma coisa naquela lareira que está cheirando muito mal. Quando o Takahisa ele vai até lá, ele descobre o porquê disso. Na verdade, está sendo cremado um corpo humano ali. O Takahisa ele fica desesperado, então ele pega a Uehara e tenta levá-la de volta para o iate para eles procurarem ajuda para depois salvarem o senpai. Só que quando ele olha para o mar, ele percebe que na verdade o iate acabou de afundar. Nós percebemos que junto com aquele homem com a máscara de porco tem outra pessoa ali. Ele também comenta que é bom porque agora tem mais humanos naquela ilha. Todos acabam indo parar naquela ilha e eles não sabem muito bem o que fazer. Enquanto uns estão pensando em tentar fugir de lá, outros estão pensando em ficar ali na beira da praia, porque se passasse um outro barco eles poderiam pedir ajuda e tal, seria a melhor opção ficar ali até a ajuda aparecer. Só que a Kuraki, ela fala que isso não vai acontecer, porque se tem vários barcos e iates naufragados ali, a chance de resgate é mínima, então não tem como eles pedirem ajuda mais.
O Ino e a Fuji eles começam a discutir porque supostamente o celular estava funcionando, aí foi a Fuji pegar, o celular quebrou. E é quando o Takahisa ele tem uma ideia. Enquanto eles estavam vendo a ilha de longe, eles viram que tinha uma vila ali próxima, então provavelmente teria um modo deles se comunicarem se fossem até aquela vila. O problema é que nem todos querem ir para aquela ilha, porque eles vão ter que atravessar a floresta e tudo mais. Só que a Uehara, ela fala que é muito pior eles esperarem anoitecer e acabarem dando de cara com esse assassino, que provavelmente ele conhece essa mata muito melhor do que eles. Eles acabam então entrando na floresta, tentando chegar até esse vilarejo, e no meio do caminho eles encontram vários corpos de pessoas crucificadas. O Ino, ele começa a falar que ele já ouviu falar desse tipo de seita antes, que é uma seita meio que começou no tempo do catolicismo, só que depois as pessoas acabaram fugindo ou sendo largadas, abandonadas nessa ilha, e com o tempo essa religião começou a meio que ficar um pouco deturpada, então eles começaram a oferecer sacrifícios humanos, então ele começa a falar que essa ilha já foi usada por esse culto antigo. Só que enquanto ele está falando essas coisas, a Uehara percebe que dentre todos ali tem um que tá bem assim, normal, como se ele tivesse sido colocado agora ali. E quando eles vão até lá, eles percebem que de fato esse homem que está amarrado ali ainda está vivo. Eles desamarram esse homem, o homem agradece bastante por eles terem salvo eles, e principalmente ele pergunta onde que está o barco. Porque se eles chegaram ali, tem um barco, eles chegaram ali de alguma maneira. Só que eles falam que o barco acabou naufragando ali na praia. Enquanto aquele homem ele fala que ele acabou ficando preso ali, a Uehara ela percebe que tem alguma coisa errada, porque todos os outros estão com os braços e as pernas pregadas de frente a esse homem que só estava amarrado ali. Esse homem explica que ele foi mandado para lá pelos membros da Yakuza porque ele não pagou as dívidas dele. Só que meio que se você fosse uma pessoa que quisessem se livrar de você, você era mandado para essa ilha pelos membros da Yakuza e eles simplesmente abandonavam lá. Ele fala que quando eles chegaram nesse local, a primeira coisa que eles encontraram foi aquele homem com a máscara de porco, que atacou eles com uma motosserra. Ele acabou cortando uma mulher no meio e depois disso, ele meio que começou a selecionar quem matava ou não. Então aquela ilha era praticamente um depósito de humanos da Yakuza. O Ina até pergunta se não tem um local onde eles poderiam se comunicar para pedir ajuda, para chamar o governo, os militares, qualquer coisa. Só que aquele homem fala que como ali é só para pessoas indesejadas, o governo tá pouco se lixando para quem é mandado para lá. Dei um tapão aqui no microfone, deve ter feito um barulhão aí, mas enfim, eu vou continuar. Só que a Uehara, ela fala que tem alguma coisa muito estranha ali. Primeiro que ela fala que supostamente aquele homem com máscara de porco deixou eles vivos, então significa que ele não foi atrás de todo mundo de uma vez. Sem falar que, tirando os outros cadáveres que estão naquelas cruzes, ele é o que está em um estado bem melhor. Então, como ele explica isso? Ele fala que, na verdade, ele foi poupado porque ele meio que virou o zelador daquele cara. Ele fala que, muito provavelmente, aquele homem, ele se alimenta dos corpos humanos. E ele só foi preso ali não para morrer, mas porque aquele homem de máscara de porco queria que ele sofresse bastante, porque ele acabou deixando um dos prisioneiros fugir, e isso seria a punição dele por isso ter acontecido. Ele também fala que ele não mata a pessoa de uma vez, então se ele te capturou, ele não vai te matar logo de cara, ele vai meio que torturando você até você morrer de vez e ele poder te comer. Sabendo disso, a Uehara acredita que de fato seu pai ainda esteja vivo. Eles então chegam finalmente até aquela vila, só que aquela vila está totalmente destruída, não tem nada lá quase. É quando aquele homem ele olha para os céus, ele percebe que vai anoitecer já. Eles começam a vasculhar todas as casas e eles não encontram muita coisa que eles possam usar para se comunicar, só que o Ino ele encontra algumas armas para se defenderem, até mesmo varas de festa. E por algum motivo o Takahashi ele percebe que aquele homem está só olhando para eles e dando algumas risadinhas. Enquanto todos estão pescando, a gente vê que a mão daquele homem, por algum motivo, está meio que borbulhando. O Takahisa ele repara que a Uehara ainda está brava com ele por tudo que aconteceu. E é quando o Ino ele consegue pegar alguns peixes, só que esses peixes estão com aparência um pouco estranha. E é quando todos ali decidem comer os peixes, porque afinal de contas eles estão morrendo de fome. Todos acabam cozinhando aqueles peixes e eles vão para uma daquelas casas ficarem ali, usar como abrigo. E é quando aquele homem aproxima deles e começa a conversar com o Takahisa. O Takahisa, na hora que bate o olho, ele percebe que tem alguma coisa estranha, porque uma das mãos daquele homem está inchada, só que ele fala que ele bateu em algum lugar e deve ter infeccionado, ou deve ter, sei lá, só criado um hematoma no caso.
Ele pergunta se os peixes estão bons e o Takahisa fala que embora a aparência dele esteja estranha assim, tá muito bom. E ele fala que foi desse jeito que começou. Ele fala que um dia os pescadores estavam ali, né, trabalhando e eles acabaram encontrando um peixe de maneira estranha. O problema é que eles descartaram esse peixe, só que depois outros vários começaram a aparecer. E os habitantes, meio que sem opção, eles acabaram comendo aqueles peixes. Obviamente, por conta dos resíduos tóxicos, muitos começaram a passar mal, muitos até morreram. Só que outros começaram a evoluir ao ponto de que eles viraram super-humanos. E é quando o corpo daquele homem começa a criar várias bolhas e ele começa a parecer que vai explodir praticamente. Ele começa a gritar falando que isso é tudo um trabalho dos deuses, que Deus selecionou os melhores, os mais fortes para sobreviverem a essa provação. E é quando ele simplesmente cai de joelhos ali no chão. O Ino, ele vai até lá para socorrer aquele homem, só que quando aquele homem olha para ele, ele está totalmente recuperado. É como se ele fosse um homem jovem, cheio de músculos agora. Ele então acaba pegando o nariz do Ino e arrancando o nariz com as próprias mãos, falando que agora ele é mais forte do que qualquer arma. Nada que eles possam fazer para tentar ameaçar ele vai fazer efeito. E é nesse momento que aquele homem com a máscara de porco aparece ali junto com aquele homem. Os dois estão trabalhando juntos. É nesse momento que o homem da máscara de porco chama aquele homem de pai. E é dessa maneira que acaba o volume 1 de Kid Kojima. Kid Kojima, ele é um clássico slasher. Ele é um mangá que se baseou bastante nos filmes slashers, como por exemplo Michael Myers, Jason, Sexta-feira 13... Sexta-feira 13? Jason? Vou confundir as estações, mas enfim, vocês entenderam a visão que eu tô falando. Essa história de jovens meio diferentes um do outro, tem o mais fortinho, tem a mimadinha, tem o cara que é o nerd, tem aquele cara que é mais isolado de todos. Então eles acabam indo para um lugar afastado, que ninguém pode ajudar eles, e eles têm que sobreviver a um louco psicótico que tá correndo atrás dele. É uma história bem básica. Só que o que eu acho interessante nessa história é toda a lore sobre esta ilha. Não é uma ilha qualquer, eles não estão indo... A princípio parece ser uma história muito assim, básica e clichê. Eles precisam fazer um trabalho em tal região, e essa região tem um louco que corre atrás deles e tenta matar eles. É mais ou menos isso, só que eu acho que toda a história por trás da ilha é bastante intrigante. Tem toda essa parada desse culto que você não sabe se de fato começou assim. Você não sabe se é só o lance da Yakuza também, que é um complemento com essa história. Você não sabe porque tem resíduos tóxicos naquela ilha. Você não sabe porque tem iates naufragados ali. É como de fato aquela ilha fosse uma grande armadilha. Se você caiu ali, você vai acabar sendo morto. Então tem vários mistérios em volta dessa ilha que eu acho bastante intrigante. Eu acho que ela diferencia de outras histórias, que é basicamente um cara mascarado tentando matar outras pessoas. Eu acho que esse pequeno toque na história da ilha, eu acho que é um complemento bastante interessante para a obra. Esse mangá que eu tenho do Kid Kojima, ele também é importado. Como vocês podem ver, ele está totalmente japonês, ele não é publicado aqui no Brasil, e pela brutalidade das cenas, eu acho que ele não vai ser tão cedo publicado aqui no Brasil. Se você viu o vídeo que eu fiz do Pumpkin Night, você deve ter visto que tem esse pequeno anúncio aqui do mangá de Kid Kojima, e só depois lendo um pouco, me caiu a ficha que as duas obras são do mesmo autor. Além dessas histórias, o autor ele tem várias outras histórias com criaturas, com pessoas mascaradas, meio de serial killers. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer a história deles aqui pro canal. É só comentar aí embaixo que eu trago elas. Se vocês quiserem que eu traga a parte 2, tanto de Kid Kojima como de Pumpkin Night, também coloca nos comentários para trazer, porque esses mangás são importados e então eles são um pouquinho caros de ter aqui na coleção. Mas se vocês pedirem bastante, eu trago eles aqui pro canal. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história. Também não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar o que vocês acharam dessa história de Kid Kojima. Fala aí, já que é do mesmo autor, qual você prefere, Kid Kojima ou Pumpkin Night? Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, pessoal. Agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.